Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nosso irmão Gustavo, presidente da nossa UMP, está lembrando que próximo sábado é aniversário da nossa UMP, União de Mocidade Presbiteriana. Próximo sábado, às 16 horas. 71 anos de aniversário. 71 mesmo? 71. A UMP é mais velha que a igreja. Então, de UMP você já não tem mais, né? Vocês já estão na terceira idade de organização. De idade, sim, mas, no caso, a instituição, ela já está na terceira idade, graças a Deus, mais tempo de vida do que a própria igreja, que no próximo ano completa 70 anos. E nessa celebração, e eu quero aproveitar, os irmãos, às vezes a gente passa desapercebido ou despercebido de que nós temos ali um relógio, né? Um cronômetro semanal. Então, do lado do presbítero João ali, tem uma arte não, como é que eu chamo? Um cenário que está marcando cada semana que antecede os 70 anos de aniversário da nossa igreja. E a gente está aí com alguns movimentos para esta festividade. Algumas questões vocês saberão na proximidade, né? Na questão da própria igreja, vocês começam a vislumbrar alguns melhoramentos para que nessa grande festa de gratidão a Deus por 70 anos de existência dessa igreja, nós tenhamos tudo muito bonito, muito bem organizado. Bom, queridos irmãos, nessa manhã nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte, visto que o reverendo Marcos Batista vai pregar hoje à noite, e aí eu ficaria muito tempo sem dar continuidade a esse Sermão do Monte. Daqui a pouco vai completar o número de idade da igreja, 70 anos pregando o Sermão do Monte, né? Então a gente precisa andar, né? E a gente vai ler então Mateus capítulo 6, dos versos 19 ao verso de número 21. Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso 21. Vamos ficar em pé, que vai ser um exercício para depois sentarmos e ouvirmos um pouco. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Assentai-vos, o nosso irmão já orou por iluminação e nós vamos dar continuidade à exposição deste belíssimo texto da Palavra de Deus, é o Sermão do Monte, proferido pelo Senhor Jesus, sermão que inicia no capítulo de número 5 e vai até o capítulo de número 7. Nós já tínhamos dado início a esse belíssimo sermão proferido pelo Senhor Jesus. Esse sermão, ele deu início a partir do verso de número 13, porque vocês lembram, nos estudos bíblicos, nós falamos sobre as 9 bem-aventuranças e prosseguimos com cada perícope, cada parte do Sermão do Monte, a gente trouxe algumas exposições, e aí a gente guardou um tempo maior na oração do Pai Nosso, falando sobre cada petição, porque a oração do Pai Nosso ela possui 6 petições, e agora, hoje, nós estamos no verso de número 19 até o verso de número 21,
que fala sobre esse texto proposto pelo tradutor, e ele chama de Os Tesouros no Céu. Isso é importante também entendermos que os títulos eles não são originais das Escrituras Sagradas, nem os capítulos e nem os versículos. Isso foi uma facilitação que o tradutor nos deu para que nós lêssemos as Escrituras Sagradas e entendêssemos algumas partes. Então o tradutor extrai alguns pontos, chaves daquela palavra, e ele intitula, ele dá um título para aquelas partes. Entendermos também que esse é um sermão que o Senhor expõe para os seus discípulos e para a multidão que estão ali próximo àquele monte e ouvem alguns ensinamentos do Senhor Jesus. Eu quero então, meus amados irmãos, começar nessa manhã pensando sobre tesouros. E a minha pergunta é: onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Nós crentes, servos do Senhor Jesus, eleitos, nós já dissemos, já proferimos, já respondemos que a nossa expectativa, os nossos anseios, a nossa vida, ela está voltada, ou seja, a nossa expectativa ela não está nas coisas da terra, mas nas coisas do reino de Deus, nos céus. E aí me surge uma pergunta: se nós entendemos que a nossa vida, ela é aqui uma vida de peregrinos, de forasteiros, eu me lembro aquele hino, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, e a gente sabe disso, já cantamos esse hino muitas vezes, e quando a gente está num lugar em que a gente sabe que aquele lugar não é o lugar onde nós vamos nos estabelecer, nós não criamos vínculos com aquele lugar, nós não criamos investimentos, nós não criamos expectativas. Você vai, por exemplo, investir em algum lugar onde você não vai ficar ali por toda a sua vida, você não vai fazer isso. E aí, então, surge a pergunta: aonde você tem investido, então? Olhando para o texto, queridos irmãos, nós temos aqui algumas dicas que o Senhor Jesus nos dá no seu sermão, que é um sermão de ensino, é um sermão didático. E em momento algum você vai perceber Jesus falando que nós não devemos acumular tesouros. Ele não está falando que há um problema de acumular tesouros. A questão é onde nós estamos acumulando os tesouros. Esse é o ponto. Olhe para mim, vendo o texto. Ele vai começar no verso de número 19, trazendo uma proposição negativa, de onde nós não podemos acumular, onde nós não podemos acumular. E está muito claro para a gente. Ele diz o seguinte: não acumulem tesouros na terra. Então, Jesus está dizendo para a gente o seguinte: o nosso investimento, o acúmulo, o guardo das coisas da nossa vida não tem que ser na terra. E ele vai trazer aqui 3 figuras que mais à frente eu quero falar sobre elas. Quais são as 3 figuras que ele nos exorta para que, se nós investirmos nestas coisas, nós estamos vulneráveis a perdermos o nosso tesouro? Quais são as 3 coisas que podem fazer que nós percamos o nosso tesouro se eles forem investidos aqui na terra? Muito bem, a traça, a ferrugem e os ladrões. Essa é a ameaça. Então ele fala: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, as 2 palavras que nós falamos, e onde os ladrões escavam e roubam. E ele então começa a dizer, de forma afirmativa, onde nós devemos acumular, onde nós devemos investir. E ele vai mudar o verbo aqui na tradução, que já é não acumula, mas ele vai dizer: não mais ajuntem tesouros no céu. E ele vai dizer: investimento seguro.
alguém investe em alguma coisa que é instável, que é insegura? Não. Você vai investir, você vai fazer investimento, você vai guardar em algum lugar onde você esteja plenamente seguro. E ele vai dizer: mas juntem tesouros no céu, onde as traças, mais uma vez ele usa as três figuras, onde a ferrugem não corrói e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Então ele está nos ensinando e mostrando para a gente, queridos irmãos, de maneira muito clara, onde nós devemos investir. E eu pergunto, na vida, existe alguma estabilidade? Existe algum lugar seguro? Algum investimento seguro? Não. Jesus então está falando para nós investirmos ou guardarmos os nossos tesouros no céu. E aí nós vamos olhar para alguns textos, ajudem aí os meninos, o que diz o apóstolo João, e eu já vou marcar aqui para eu voltar, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 9, os aspectos negativos. O apóstolo João escreve a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, e aí você vê uma palavra exortativa, uma palavra de correção a essa igreja, a igreja de Esmirna. Olha o que diz o verso de número 9: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Perceba, queridos irmãos, que nós estamos falando de uma igreja nessa cidade, a cidade de Esmirna. Estamos falando de uma cidade próspera e, por consequência disso, temos uma igreja próspera, mas essa revelação que o Senhor Jesus dá ao apóstolo João, ele vai dizer que essa igreja, ela é rica, mas ela é pobre. Vamos olhar para um outro texto, e aí eu vou dar uma passeada com vocês. Os nossos irmãos pentecostais que gostam de passear muito, né? Então hoje eu estou meio parecido com eles. Então a gente vai dar uma passeada aqui em Lucas capítulo de número 12. Vamos lá. Lucas capítulo de número 12, para nós vermos os exemplos daqueles que investiram na terra. Então, estamos vendo os péssimos exemplos aqui e identificamos primeiro na igreja de Esmirna, que investiu naquilo que eram ricos na terra, mas o Senhor Jesus, através do apóstolo João, vai dizer que eles eram pobres. Olha o que diz Lucas capítulo 12, a partir do verso de número 20. Mas vamos no verso 23. Olha a pergunta daquele homem rico, que se chama tolo: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. É um homem já rico. Aí Jesus fala: homem, vocativo, né? Ó homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, essa é a exortação de Jesus, e ele então começa uma parábola. E aí o texto vai falar que esse homem, ele era um homem rico, verso 16, que ele produziu muita abundância, mas ele começa a ter medo da sua colheita, da perda da sua colheita. Ele vai dizer no verso 17, então ele começou a pensar, essa é a parábola de Jesus: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Já está rico, está preocupado de perder o que tem. Aí ele fala: então eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir todos os meus celeiros, eu vou construir outros maiores e vou armazenar. E aí, Jesus conta essa parábola que ele vai ficar, isso se chama ostentação. Olha o que diz o verso 9. Então direi à minha alma: olha, alma, você tem um depósito, tem muitos bens para muitos anos, descansa,
coma, beba e aproveite a tua vida. E aí vem essa palavra dura, mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Outro texto, já que eu estou nesse ritmo, Lucas capítulo 16, olha o que diz lá. E eu já propositalmente já fiz todas as minhas orelhinhas aqui para eu ter facilidade para eu ganhar ali do Lucas e do Otávio. Lucas 16, já ganhei. Que a partir do verso 19 é a parábola que a gente conhece, a parábola do rico e do mendigo. Olha o verso 19. Ora, havia um certo homem rico, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava com todos os dias com grande ostentação. E fala de um homem pobre chamado Lázaro. E aí eu não vou me ater ao texto, e você já conhece a história. O que acontece? O rico morre, Lázaro, que é pobre, morre. O pobre, que possivelmente, o texto não é claro, ele investe o seu tesouro no céu, e ele está lá no seio de Abraão, enquanto o rico está querendo apenas que Lázaro molhe a ponta da sua língua, tamanho é o sofrimento dele. Então, irmãos, nós precisamos pensar sobre onde nós estamos acumulando os nossos tesouros. Vamos então olhar para essas três figuras, para essas três palavras que Jesus vai falar, sobre a traça, sobre a ferrugem e sobre os ladrões. No Oriente, parte das riquezas das pessoas consistiam em roupas luxuosas. O próprio exemplo do último texto que nós lemos, nós vimos que a parábola do rico e de Lázaro, ele ostentava o quê? Com as suas vestimentas caríssimas, né? Então, as vestimentas era uma forma de se mostrar as suas riquezas. Vamos lembrar de um texto, podem abrir para mim, por favor? Aí eu já nem vou abrir aqui para ganhar tempo. 2 Reis, capítulo 5, verso 22. Vamos olhar para esse texto, nesse verso, olha o que diz. Ele respondeu: sim, tudo bem, meu senhor, me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim, jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dele 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Vamos entender esse texto. O que acontece? Geazi é discípulo de Eliseu. E há uma ordem para que, conduzido por Geazi, para que Naamã ele mergulhasse lá naquele rio, né? E depois de 7 mergulhos, ele fica curado da sua lepra. E Naamã quer, então, de alguma forma, honrar ao profeta Eliseu. E ele vai dizer, não, nós não queremos nada, né? Aí, se você depois puder olhar o texto, veja lá o texto, que eu não vou me ater aqui, que já são 9h40, e como diz a música, o tempo não para. Então, ele vai dizer, só que Geazi, esperto, ele vai dizer o seguinte, ofereceram para Eliseu. Ele prontamente tomou a frente e pediu para ele o quê? Ele pediu um talento de prata e 2 mudas de roupa, ou seja, é a ideia de que as vestimentas era alguma coisa extremamente admirável, eles gostavam da vestimenta como um acúmulo, como tesouro. Vamos lembrar de Josué capítulo 7, verso 21, que depois, hoje o tempo está maravilhoso, sol e chuva, hoje é casamento de viúva. Ai, que bênção, né? Quem está viúva vai casar, irmãos, que hoje tem sol e tem chuva.
Se for na igreja pentecostal, eu falei, eu recebo, pastor. A irmã já levantou. Irmã Nancy já levantou a mão, Fernanda. Então, percebam que depois que eles conquistam as muralhas de Jericó, elas são derribadas, eles conquistam a terra, e a ordem de Deus é que não pegasse nada na terra, não pegasse efetivamente nada. Contudo, houve um pecado. E aí, irmãos, só lembrar, é de Geazi. Geazi, ele pegou aquela prata e pegou aquela roupa, o que ele ficou? Leproso. Ele ficou leproso. Bom, aqui no caso, o que aconteceu? Acã, ele ficou extremamente admirado com aquele manto babilônico, e ele então pegou aquele manto para ele. Isso trouxe consequências sobre o povo. O pecado cometido por Acã trouxe consequências para o povo de Israel. Então nós olhamos aqui, entendendo que a questão das vestimentas, elas são a traça, a corrói. Outro aspecto que a gente está destacando, a outra palavra, é a ferrugem. A ferrugem o que é ferrugem? Ferrugem é exatamente a corrosão, aquilo que é comido. Vamos lembrar do próprio texto que nós lemos, porque naquele contexto, naquela época, a pecuária e muito mais a agricultura, ela era fonte de riqueza. E o texto que nós lemos a respeito desse homem rico, da parábola que Jesus vai contar, o que ele faz? Ele está preocupado o quê? Com a perda da colheita dele, né? De isso ser, dele perder, disso ser corroído, disso ser, na verdade, os grãos dessa colheita, eles serem perdidos. E aí, então, ele vai criar toda aquela maneira para que ele pudesse estocar tudo aquilo. Porque a realidade naquele período é que os roedores, eles eram comuns. E aí eu estou lembrando de um texto aqui, de uma praga, que essa foi a orientação do profeta Malaquias, lá em Malaquias capítulo de número 3, que fala sobre os gafanhotos, né? Então, a colheita, a agricultura era uma fonte de riqueza? Sim, ela era muito específico naquele período. A outra palavra que Jesus vai dizer é sobre os ladrões daquela época. Na Palestina, a maioria das casas elas eram feitas de barro ou de tijolo cru. Então, os ladrões podiam facilmente fazer um buraco na parede, e muitos daqueles que guardavam os seus tesouros em suas casas, eles podiam serem surpreendidos, tudo aquilo que ele armazenou de tesouro, de riqueza, em qualquer momento podia ser roubado. Então, queridos irmãos, nós temos o próprio exemplo do Senhor Jesus sobre a não estabilidade mas instabilidade ou insegurança de nós investirmos nestas coisas. E ele traz exatamente essa lição para a gente. Olha, está investindo em roupa? E acho que as irmãs aqui estão elegantérrimas, mas eu vou dizer, vai ser corroído. Está investindo em terra, na agricultura, pode surgir uma praga e isso tudo se perder. Está guardando o seu tesouro, os irmãos aí que tem um cofre escondido atrás do quadro da sua casa, com várias barras de ouro, o ladrão pode entrar lá e levar tudo. O Senhor Jesus está nos dando dica, queridos irmãos, e pistas de investimento seguro. E é isso que a gente precisa olhar para esse texto e extrair lições de onde nós devemos investir. 2 Coríntios 8:2. Alguém pode ler? Descansa a minha voz, eu tomo uma água, e a gente dá uma respirada também.
2 Coríntios 8:2. Quem pode aí? Pode soltar a voz. Oséias, aproveitando que você leu baixo, pode ler um pouco mais alto, que aí dá tempo de eu ir lá também. Eu aproveitei para dizer que você leu baixo para eu chegar lá. Então vai lá. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 8, verso 2. Vamos lá, por favor. Ok, o que Paulo está falando? Paulo está escrevendo essa segunda carta à igreja de Corinto, falando da generosidade das igrejas da Macedônia. Porque mesmo em meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza e generosidade, queridos irmãos. Estamos falando de uma igreja, de igrejas na Macedônia que não possuíam muitos recursos, não eram ricos financeiramente, mas eram aqueles que exerceram com abundância de alegria e superabundaram em riqueza de generosidade. Esse é o exemplo de um investimento em que essa igreja fez. Vamos ler em Efésios, capítulo de número 1, no verso de número 18. Olha o que Paulo fala para esta igreja. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo está falando, meus amados irmãos, para essa igreja em Éfeso, a riqueza da glória de Deus, que esta igreja de Éfeso, eles são ricos, eles são prósperos, e eles devem entender e se alimentarem da esperança da vocação deles, da riqueza que eles possuem, crendo na herança que está sendo reservada para eles. E aí a gente chega lá, num texto que a gente já mencionou hoje, que é as bem-aventuranças. Olha o que diz, são 9 bem-aventuranças, né? E olha, eu vou citar a parte delas aqui. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Olha que investimento, irmão. Bem-aventurados pobres de espírito. Qual é a riqueza deles? O reino dos céus. Bem-aventurados que choram por seus pecados. Qual é a riqueza deles? Eles serão consolados. Bem-aventurados mansos. Qual é a riqueza? Eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Qual é a sua riqueza? Serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos. Qual é a riqueza? Receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Qual é a riqueza? Bem-aventurados pacificadores. Qual é a riqueza? Irmãos, nós somos o povo de Deus, precisamos então olhar e entender de maneira clara qual deve ser o nosso investimento, onde deve estar o nosso coração. E essa foi a pergunta que eu fiz logo no início da exposição: onde está o seu coração? E me permita agora gastar da história de um grande homem de Deus, um gigante da fé. Eu vou ler aqui, peço, não tem como sair você, né? A gente fecha a porta ali para você não sair mesmo, porque na chuva tu não sai. Então vamos lá. Olha o que diz a história de George Miller. George Miller, um homem que nasceu na Alemanha. Converteu-se aos 20 anos numa missão Morávia.
Ele foi para a Inglaterra, vou ler bem devagar, em 1829. Ele trabalhou para o Senhor até o final da sua vida. Em 1930, 3 semanas depois do seu casamento, Miller e sua esposa decidiram abrir mão do seu salário como pastor de uma pequena congregação e depender exclusivamente de Deus para as suas necessidades. Ele tomou uma decisão que manteria durante todo o seu ministério, de nunca revelar as suas necessidades às pessoas e de nunca pedir dinheiro de ninguém, somente de Deus. Ao mesmo tempo, ele decidiu que também nunca entraria em dívida por motivo algum e que também não faria reservas, nem guardaria dinheiro para o futuro. George Miller teve o seu ministério por mais de 60 anos. Miller, ele iniciou 117 escolas que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos. Miller distribuiu 275 mil Bíblias completas em diferentes idiomas, além da grande quantidade de porções menores. Miller sustentou 189 missionários em outros países. E sua equipe de assistentes chegou a contar com 112 pessoas. O seu maior trabalho foi do orfanato em Preston, na Inglaterra. Ele começa esse trabalho com 2 crianças. O trabalho foi crescendo. E ele chegou a construir 5 prédios, construídos por ele mesmo. E ali foi abrigado mais de 2.000 órfãos, sendo alimentados e vestidos, educados e treinados para o trabalho. Ao todo, depois dos 5, mas no total, mais de 10.000 órfãos passaram pelos seus orfanatos durante toda a sua vida. Só a manutenção desses órfãos que ele mantinha custava 26 mil libras por ano. Nunca ficaram sem refeição. Mas muitas vezes a resposta chegava em última hora. Em alguns momentos, no seu orfanato, eles sentavam à mesa com os pratos vazios. Mas a resposta de Deus chegava na hora e nunca faltou alimento para aquelas crianças. No decorrer da sua vida, Miller recebeu 7,5 milhões de dólares como resposta de Deus. Além de nunca divulgar as suas necessidades, ele também tinha um critério rigoroso para receber ofertas, porque ele jamais receberia ofertas se aquele doador possuísse dívidas. E ele também jamais recebia oferta de alguém que tivesse uma atitude errada. Ele não aceitava. Miller, ele nunca incorria em dívidas. Aqui, queridos irmãos, nós vemos a experiência de um homem que viveu na dependência de Deus, que investiu no reino de Deus e de que Deus não deixou faltar nada para ele. George Miller. É ser humano, gente. Você pode viver assim também. Ah, eu não consigo. Você pode viver assim. A gente está falando de um homem que viveu isso. Dependência de Deus. É preciso se jogar na dependência de Deus. E eu lembro de uma história muito prática
contada por um presbítero. O irmão era abençoado. Primeira gravidez da esposa dele, ele era muito simples, muito pobre, e é muito perto da gente a história desse irmão. A esposa dele teve gêmeos. 2 filhos já foi difícil. Ela engravidou de novo. Veio o quê? Gêmeos. 4 filhos. E ele conta isso. Foi um presbítero de uma igreja muito próxima a nós. Naquela noite, ele não tinha nada para comer. E ele juntou com a esposa dele e com os 4 filhos dele. Eles começaram a orar. E aí, a junta diaconal chegou à noite e trouxe várias bolsas de comida. A gente precisa aprender a viver na dependência de Deus. E se voltar e acumular nas coisas lá do alto. Estou contando a história, talvez alguém que esteja na mídia, esteja nessa igreja, talvez até revelar, foi irmão fulano de tal. Lembrar da história do apóstolo Paulo, o fim da vida de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 8, agora eu vou ler aqui e vou correr por causa do tempo. E vou até ser rápido aqui. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Queridos irmãos, nós temos aqui o exemplo de um homem de Deus, um grande apóstolo, um homem que foi usado, mas que viveu na dependência de Deus, que investiu as suas coisas em Deus, no reino de Deus. Presta atenção. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Onde é que está o seu coração? Eu estou falando agora, onde está teu coração agora? Está na palavra de Deus? Ou você está em outro lugar? E aí, queridos irmãos, é o que eu sempre falo às vezes. Você está aqui agora para adorar a Deus. Atenção plena. Não pode estar focado em outro lugar. Às vezes a gente fica confuso. E a gente tem que ter esse é o momento de culto para Deus, é de adoração a Deus. Não podemos estar com as nossas mentes divididas. Deus não aceita divisão, Ele quer de nós integridade, integralidade. Deus quer o tudo da nossa vida. Então esse momento, meu irmão, é reservado para Ele, em nome de Jesus. Fica atento, fica ligado, que nem diz o pentecostal, fica ligado nas coisas de Deus, ouve a palavra de Deus. A diferença do Mar da Galileia por Mar Morto, o Mar da Galileia ele recebe a água do Rio Jordão, e ele vai afluir para outros lugares, inclusive para o Mar Morto, porque o Mar Morto ele fica abaixo do nível do mar, e tudo aquilo que o Mar Morto recebe, ele retém. O Mar da Galileia é o mar generoso, porque ele tem vida e proporciona vida. O Mar Morto é um mar egoísta, não tem nada, só sal e solidão. A quem você se compara? Ao Mar da Galileia ou ao Mar Morto? Onde é que está o teu coração? Onde está o teu coração? É difícil, irmãos. É difícil para mim, sabe? Mas em alguns momentos a palavra tem que ser dura. E eu termino perguntando:
Teu coração está no céu? O seu tesouro está no céu? Então me responde silenciosa as minhas perguntas. Silenciosamente. Não estou aqui no lugar de julgar ninguém. Eu faço essa pergunta para mim. Eu não me coloco em superioridade. Igualdade com cada um dos irmãos. Somos todos irmãos em Cristo, com fragilidades e com necessidade de conserto. E responde às minhas perguntas. Você frequenta as reuniões de oração da tua igreja? Você tem dedicado tempo de oração com a sua família? Você tem aproveitado o tempo para estudo da Bíblia? Na igreja? Ou na sua casa? Você tem dedicado tempo para estudo da Palavra de Deus? Você tem participado das programações da tua igreja? Você tem feito culto familiar? Você tem investido as suas finanças na obra de Cristo? Se você tem encontrado tempo e dinheiro para outras coisas, então Deus não é o teu tesouro. Se você investir tempo e dinheiro em coisas terrenas, seu coração está nas coisas dessa terra. Se você investir tempo e dinheiro nas coisas do reino, seu coração está no céu, nas coisas de Deus. Porque Jesus termina esse verso de número 28. Onde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. Seja um investidor inteligente. Não seja tal como aquele rico, insensato, imprudente, louco. E Jesus termina para ele dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Vamos orar. Senhor, dá-nos, Pai, a compreensão segura da tua palavra. Senhor, se não for o teu Espírito Santo, não vai ser preleção, não vai ser sermão, não vai ser estudos profundos que fizermos da tua palavra que mudarão a nossa vida, a minha vida também, somente teu Espírito Santo. E eu rogo, ó Deus, que o teu Espírito Santo faça a obra em nossa vida, quebra o nosso coração e que possamos nos voltar para as coisas que são do reino de Deus. Não permita que a gente fique apenas comovidos também e tomados pela emoção e constrangidos pelo presente, a gente apenas faça um voto, mas passado esse tempo, a gente volte para as mesmas práticas. Quando provém da ação do Espírito Santo, isso reverbera para toda a nossa vida. Senhor, é o que nós te pedimos, rogando a ação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos cear.